Nós vamos para o nosso primeiro dia da nossa leitura do livro de Provérbios. E antes da gente começar, somente hoje eu quero exatamente dar essa explanada aqui. Por que eu escolhi, o livro de Provérbios para a gente fazer no nosso mês de janeiro inteiro? E, logicamente, a partir do dia 1º de janeiro, nós vamos ler o capítulo 1 de Provérbios. Porque Provérbios, eu digo que é uma carta, É uma carta de conselhos a nós. Conselhos do quê? Conselhos de sabedoria que Salomão escreve e coloca para que, se nós praticarmos o que está aqui, nós seremos sábios. E então eu quero dizer que esse mês de janeiro por inteiro, eu convido você a vir para essa jornada, para ler essa carta. E se fizer sentido para você, estudar sobre essa carta, ler essa carta, que é um livro da palavra de Deus, que é um livro que Salomão deixou, ele escreve com toda a sua sabedoria que Deus deu a ele. Ele teve essa sabedoria do alto, e é disso aqui que nós vamos estar falando esse mês todo. É sobre uma sabedoria da vertical, é uma sabedoria que vem do alto, tá bom? Então, a ideia aqui é realmente eu ler o capítulo todo com vocês, E à medida que eu sentir exatamente a gente conversar um pouquinho, exatamente sobre aquilo que vier no meu coração, aquilo que o Espírito Santo conduzir para falar algo. Mas a ideia é realmente ler o Provérbios nesse momento, E após isso, exatamente, a gente levar cada Provérbios para o nosso dia todo, tá bom? Então, Provérbios 1. Estes são os provérbios de Salomão, rei de Israel, filho de Davi, escritos para se conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras que dão entendimento, que nos ensinam a viver de maneira inteligente e disciplinada, fazendo o que é justo, correto e honesto. Esses provérbios ajudarão uma pessoa inexperiente a alcançar a prudência e os jovens a enfrentar com bom senso os problemas da vida. Ouça o sábio e crescerá em prudência. O homem experiente obterá orientação. Para compreender os provérbios e as parábolas, os ditados e enigmas dos sábios. Mas como um homem se torna sábio? Eis uma grande questão, Já teve dúvida sobre isso? Essa é a dúvida da humanidade. Como ter a sabedoria para alcançar, para buscar, para ter aquilo que eu preciso para minha vida, para minha casa, para minha família, para os meus negócios, para o meu dia, E aqui vem a resposta. Em primeiro lugar, temendo ao Senhor. Somente os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Primeiro, quer ter a sabedoria? Temer a Deus. Por isso, meu filho, ouça a instrução de seu pai e nunca deixe de lado o ensino de sua mãe. Eles serão como um enfeite em sua cabeça e um adorno em seu pescoço. Meu filho, quando os maus quiserem enganá-lo com mentiras, não permita que isso aconteça. Se fizeres este convite, venha fazer parte de nosso bando. Vamos nos divertir e atacando de surpresa alguém que de nada suspeita e vamos matá-lo. Vamos acabar com a vida do inocente. Vamos engoli-lo vivo, como a sepultura, que engole os mortos de uma vez para sempre. Conseguiremos riquezas de toda espécie e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Venha fazer parte de nosso bando. Tudo o que ganharmos será dividido em partes iguais. Não siga o caminho desta gente, meu filho.
Fique longe deles. Você conhece pessoas que agem dessa forma, que pensam assim? Você já viu em algum lugar pessoas que agem e pensam assim? Qual é o conselho? Qual é a sabedoria que Salomão coloca? Não siga o caminho dessa gente. Fique longe. Pois a inclinação natural deles é para a maldade. Pensam somente em derramar sangue. Então, existem algumas pessoas que existe uma inclinação natural de maldade. Salomão diz, fique longe disso. Quando o pássaro vê o caçador montar a armadilha, é inútil montá-la. Esses homens não percebem que montam armadilhas contra suas próprias vidas. Eles planejam a sua própria destruição. Esse é o destino de todos os que são dominados pelo desejo de possuir riquezas. Essa ambição acaba destruindo quem assim procede. A sabedoria anda pelas suas praças, gritando em alta voz e querendo ser ouvida. Vou ler de novo esse versículo. A sabedoria anda pelas ruas e praças, gritando em voz e querendo ser ouvida. Olha só. Aonde está a sabedoria? Aqui, no início, a gente viu que a sabedoria, existe uma sabedoria em temer a Deus. Em todo tempo, dentro do nosso ser, dentro do nosso espírito, existe uma voz aqui no nosso interior que fala exatamente o que esse versículo 20 aqui. Eu quero ler, na verdade, Provérbios como se fosse uma carta mesmo, sabe? Sem pausas de versículos, né? Mas só para você se localizar no versículo 20, que está falando que a sabedoria ela anda pelas ruas e as praças, gritando em voz, né? Querendo ser ouvida. Dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós, ele clama, ele está sempre nos mostrando, sempre trazendo à luz aquilo que nós precisamos. Ele está sempre gritando dentro de nós o quanto nós precisamos temer ao Senhor, temer a Deus, temer a Tua palavra, sabe? Você já parou para pensar que é dentro de nós que vem quando nós pecamos? E aqui dentro, o próprio Espírito Santo, ele nos incomoda, ele fala conosco, ele mostra a nós sobre temer ao Pai, temer a Deus. Temer ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então é como se essa sabedoria estivesse gritando aqui dentro. Teme ao Senhor, teme ao Senhor. Isso é o dia todo dentro de nós. Com todas as coisas que nós nos deparamos, existe exatamente esse clamor, esse grito, temer a Deus, temer ao Senhor. Eu temo ao Senhor todas as vezes que eu o reverencio em todas as minhas ações e atitudes. Desde o primeiro momento do meu levantar. Entende? Continuando. Fala para o povo nas ruas, para nas portas da cidade. Até quando vocês vão viver como tolos? E vocês que zombam e fazem pouco caso de mim? Fazem pouco caso de quem? Quem que é a sabedoria? É o próprio Senhor. Até quando terão prazer na zombaria? Tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Ouçam. Se aceitarem a minha correção, eu derramarei o meu espírito de sabedoria sobre vocês e lhes mostrarei o meu plano para as suas vidas. Eu já chamei tantas vezes e vocês recusaram. Estendi a mão convidando, mas ninguém me deu importância. Vocês não deram valor aos meus conselhos e não aceitaram a minha repreensão. Por isso, quando chegarem os dias do seu sofrimento, os dias do medo e da tristeza, eu vou rir e zombar de vocês. Quando aquilo que temem ocorrer com vocês como uma tempestade,
Quando a desgraça cair sobre vocês como furacão, quando vocês estiverem sufocados pela angústia e dor, então vocês me chamarão, mas não responderei. Tentarão me achar, mas não me encontrarão. Sabem por que isso vai acontecer? Porque vocês desprezaram o conhecimento e se recusaram a temer ao Senhor. Vocês não deram valor aos meus conselhos e acharam que a minha repreensão era inútil. Por isso vocês comerão os frutos amargos da sua desobediência e se fartarão dos seus próprios conselhos. Quem rejeita os conselhos daqui, que Provérbios, que Salomão está colocando, ele está instruindo exatamente sobre isso. Quando nós rejeitamos os conselhos do céu, os conselhos do nosso Pai, que vem da vertical, nós vamos seguir os nossos próprios conselhos, tá? Só tem duas opções: ou a gente aceita o conselho, ou a gente teme ao Senhor, acata o conselho do Senhor, ou a gente vai seguir os nossos próprios conselhos. Vocês morrerão porque se afastaram de mim, tolos. Vocês pensaram que tudo estava bem enquanto caminhavam passo a passo para a destruição. Vou parar aqui a leitura desse primeiro momento de Provérbios. E eu quero seguir exatamente isso no dia de hoje. Esse último pedacinho, que quando nós estamos descartando os conselhos, a sabedoria do alto que está aqui, nós vamos seguir os nossos próprios conselhos. E os nossos conselhos, o que está na nossa mente, pode nos afundar. Então, eu desafio você hoje, e esse é o meu desafio, de tudo que eu for fazer, tudo que estiver na minha mente hoje, tudo que vier sobre as minhas mãos hoje, eu vou olhar com uma perspectiva sobre os conselhos daqui, exatamente sobre a sabedoria que está aqui, sobre aquilo que os céus deixou de sabedoria para nós. O fato de Salomão ser o homem mais sábio de todo o tempo foi só um exemplo para nós, que nós também podemos ter essa sabedoria. E o primeiro passo para a sabedoria é temer ao Senhor. Então, que o dia de hoje você olhe e ignore os seus próprios conselhos, que eu ignore os meus próprios conselhos e que eu me atente em todo tempo nos conselhos do Senhor, nos conselhos desta palavra. Esse é o desafio de hoje, tá? E em todo tempo lembrar que para acessar a sabedoria do céu é somente temendo a Deus, e que no meu coração, no teu coração, possa arder por querer temer ao Senhor mais e mais. Não temer em relação ao temor, medo. Não é sobre o medo de Deus. Porque muitas vezes, se você olhar como medo, você pode se afastar do Pai. E temer ao Senhor é reverenciá-lo de tal maneira que você irá querer fazer tudo que Ele faz. Que você irá querer amar tudo que Ele ama, odiar o que Ele odeia, fluir, sabe? Exatamente como Ele deseja. Isso é temer ao Senhor. Então, que o seu coração, sua mente, seu corpo conduza exatamente sobre isso, sobre temer a Deus e fugir dos seus próprios conselhos. Feche seus olhos e eu quero orar por você, eu quero lançar palavras sobre você nesse momento. Meu Pai, que cada pessoa que está aqui até agora, que na minha vida, no dia de hoje, eu possa exercitar exatamente sobre isso, sobre temer ao Senhor sobre tudo, todas as coisas, e que eu ignore
todos os meus conselhos, todos os conselhos da minha mente, da minha carne, sabe? Os conselhos dos meus pecados, que eu não acesse esses conselhos, mas que eu venha acessar, Senhor, os conselhos do céu, para eu caminhar o meu dia todo, a minha vida inteira, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e nós vamos estar aqui o mês todo. Beijo.